A Central Xbox tem uma série de vídeos que conta as histórias dos estúdios da Microsoft. Já passamos pela Tango Gameworks, 343, Playground Games e agora chegou a vez de falar da Ninja Theory. Para entender melhor essa história, precisamos voltar um pouco no tempo, na verdade, voltar para a 6ª geração de consoles, também marcada pela chegada do Xbox original na indústria dos videogames. Tudo começou com um programador e designer de games chamado Timen Antoniades, um recém-chegado na indústria e ficou motivado a criar um novo estúdio para desenvolver seus próprios jogos em meados dos anos 2000. Assim como muitos estúdios eram criados na época, o desenvolvedor se juntou a 2 colegas, Nina Christensen e Mike Ball, ambos da Millennium, e juntos eles criaram a Just Add Monsters, ou a Jam, com apenas 3.000 libras no bolso e nada mais. No pontapé inicial da empresa, o pequeno quarto de hóspedes que eles utilizavam como base do estúdio acabou se tornando uma verdadeira sala de brainstorms. Ideia vai e ideia vem, uma mistura doida entre Kung Fu e um jogo brawler multiplayer deu vida a Kung Fu Chaos. Com o seu primeiro objetivo pronto, agora estava na hora de achar uma publicadora, uma publisher, que quisesse bancar o projeto. O que seria algo difícil, já que o jogo não seria um padrão AAA da época. Sem muita opção e sem dinheiro, os desenvolvedores decidiram aceitar a proposta da Argonaut, que foi uma das empresas de videogames mais importantes do Reino Unido, já que no Super Nintendo a desenvolvedora acabou se envolvendo com Star Fox. A Just Add Monsters fechou uma parceria com a Microsoft para publicar o jogo, mas o resultado não saiu como esperado. Com o jogo já finalizado e lançado para as lojas, a desenvolvedora acabou experimentando uma realidade que muitas outras empresas na época passavam. A verdade é que, apesar de ter investido em Kung Fu Chaos, a Microsoft não acreditava no retorno comercial do título. Sem propagandas, marketing e sem apoio nenhum da criadora do Xbox, a equipe, que passou para 20 pessoas nesse meio tempo, viu a sua primeira criação pegar poeira nas prateleiras das lojas e cair no limbo do esquecimento. Para piorar ainda mais a situação, uma sequência de Kung Fu Chaos já estava sendo desenvolvida pelo estúdio antes mesmo do primeiro game ser colocado à venda. Bom, eu não preciso nem dizer qual foi o fim dessa história, né? Heavenly Sword surgiu em cima de Kung Fu Story. Se trata de um jogo de alto orçamento, entrando em desenvolvimento muito antes do lançamento do PlayStation 3 e Xbox 360. A prioridade aqui era gráficos realistas, combates baseados em artes marciais com elementos hack and slash. Como se essa situação já não fosse arriscada por si só, a Argonaut Software, empresa que comprou a Jam, estava falindo, praticamente lidando com os mesmos problemas de orçamento, colocando a empresa em uma crise administrativa. Os desenvolvedores da Jam acabaram sendo informados desse problema em cima da hora, e também foram informados que tinham apenas 2 semanas até que o pequeno estúdio fosse fechado pela Argonaut. Eles não podiam entregar um jogo não finalizado, afinal eles estavam desenvolvendo um game para uma plataforma, para 2 plataformas que nem sequer estavam no mercado ainda. A alternativa aqui foi pedir ajuda de um amigo. A Just Add Monster acabou conseguindo recomprar o seu estúdio com a ajuda de Jess Sam, ex-CEO da extinta Argonaut Software. Agora, sob o nome de Ninja Theory, o estúdio estava com as contas em dia, porém, o dinheiro que sobrava em caixa dava apenas para mais 3 meses de funcionamento. Por isso, a desenvolvedora acabou assinando um contrato com a Sony, de forma precipitada, para lançar o seu novo game exclusivamente para o PlayStation 3. Neste acordo, a empresa acabou apostando os direitos sobre a IP e as tecnologias da empresa com a Sony, além de se tornar uma parceira exclusiva da japonesa. Essa parceria não foi de todo ruim,
já que o investimento da Sony acabou salvando o estúdio da falência. Heavenly Sword acabou saindo em 2007 e foi até que bem recebido pelas críticas. O jogo vendeu cerca de 1,5 milhões de unidades, mas em um mundo onde jogos de algumas empresas chegam a mais de 20 milhões de unidades vendidas, o desempenho do jogo da Ninja Theory parecia uma gota no oceano imenso. Bom, e lembra do contrato com a Sony? No final das contas, eles precisavam tomar uma decisão por conta do alto custo para a Sony e pelo relativo fracasso do seu novo jogo. Dissolver a equipe ou entregar de mão beijada a IP e também as novas tecnologias para a Sony. Obviamente, eles optaram por entregar a IP. Bom, novamente, a Ninja Theory se encontrava em um estado crítico, sem orçamento e não muitos recursos. A empresa já começou a trabalhar no seu próximo projeto de ação e aventura, Enslaved: Odyssey to the West. A ideia desse próximo projeto veio do famoso livro da Jornada para o Oeste, que inspirou muitas obras famosas no mundo geek, como Dragon Ball. Enfim, mais um conceito planejado e mais uma vez a empresa precisava correr atrás de uma editora para bancar o processo, já que o dinheiro estava acabando novamente. A primeira que aceitou entrar no projeto foi uma publisher chamada Green Screen, que, acredita ou não, colapsou um mês após o acordo com a Ninja Theory. Haja azar, hein? De qualquer maneira, a desenvolvedora independente conseguiu uma parceria com a Bandai Namco pouco tempo depois, graças aos recursos que vieram do acordo com a falecida Green Screen. E dessa vez, a equipe teve um êxito um pouco maior, sendo o título da empresa com maior aclamação dos críticos até o momento, com muito mais conteúdo que o jogo anterior e com um controle de verba maior, custando 2/3 do que o último jogo da empresa custou. Apesar da evolução do estúdio, a história se repetiu. Novamente, o estúdio não tinha qualquer direito sobre a IP, então nada de sequências para um jogo que não deu tanto retorno financeiro. Anos mais tarde, em 2013, a empresa desenvolveria Devil May Cry, sob a tutela da Capcom. A Ninja Theory e a Capcom tiveram uma boa relação, e obviamente depois disso, do sucesso que foi Devil May Cry, eles tinham alguns frutos para investir no seu próximo grande projeto. O novo jogo foi uma colisão de ideias, misturando a mitologia nórdica, cultura celta e transtornos mentais, que você já deve ter percebido que foi bem importante para a história da empresa. Nesse jogo de ação e fantasia, acompanhamos a saga de Senua, uma guerreira celta que está em uma jornada para recuperar a alma do seu amado em Helheim. Ele foi morto por nórdicos e sacrificados em um método de tortura conhecido como Águia de Sangue. Senua é acompanhada por uma psicose que ela acredita ser, na verdade, uma maldição que provoca vozes e ruídos em sua cabeça. Com essa premissa, na Gamescom de 2014, Hellblade: Senua's Sacrifice foi anunciado. O jogo se destacou por sua abordagem em transtornos psicológicos que foram apoiados por profissionais dessa área de saúde. Com cerca de 20 pessoas por detrás do jogo e com 10 milhões de dólares no bolso, a equipe buscava entregar um título com uma duração menor, mas concentrado no combate, a arte e a história, com muitos AAAs, o que de fato aconteceu. E isso também se reflete no preço final do jogo, já que os produtores buscaram lançar Hellblade: Senua's Sacrifice a um valor mais acessível e totalmente em mídia digital. Chega de contratos que davam garantias em excesso para publishers, quase sequestraram as IPs da desenvolvedora, ou que limitavam a liberdade criativa do estúdio. Isso tudo só foi possível pela adoção do AAA independente, onde pela primeira vez a Ninja Theory conseguiu publicar um jogo próprio. Bom, se você chegou até aqui, você sabe que o resultado foi fantástico. Hellblade: Senua's Sacrifice acabou chegando às lojas digitais em 2017, no PlayStation 4 e em 2018 para o Xbox One, PC e Nintendo Switch. O jogo foi aclamado pela crítica e teve um sucesso comercial, vendendo mais de 6,3 milhões de cópias em todo o planeta. A Microsoft acabou adquirindo o estúdio em 2018, englobando a desenvolvedora no Xbox Game Studios. Antoniades, que é o principal porta-voz da Ninja Theory, achou a aquisição uma ótima oportunidade para se livrar de vez de todas as fórmulas AAA, e com a Microsoft seguindo essa nova filosofia, isso seria possível. O futuro é ainda mais animador, já que pela primeira vez em toda a história da Ninja Theory, eles finalmente conseguiram produzir uma sequência de alguma IP criada por eles mesmos. Hellblade 2: Senua's Saga foi anunciado durante The Game Awards de 2019, sendo obviamente um exclusivo de Xbox Series X e S e PC. Além de acompanhar mais uma aventura de Senua, os jogadores terão um vislumbre do primeiro jogo da Xbox Game Studios a anunciar que estão trabalhando no poderoso novo motor gráfico Unreal Engine 5.
O jogo é um dos carros-chefes da Microsoft e temos a esperança de que tenhamos mais novidades sobre ele em 2023. Se não bastasse uma sequência de Hellblade, a Ninja Theory também está trabalhando em um novo jogo de terror psicológico que leva o codinome de Project Mara. Temos poucas informações ainda sobre esse projeto, mas podemos esperar gráficos fotorrealistas lindíssimos e ambientados em um apartamento. Project Mara não vai trazer apenas gráficos realistas, mas também um aprofundamento do estudo sobre os transtornos psicológicos e saúde mental baseada em relatos e experiências reais e pesquisas aprofundadas. A Ninja Theory foi do céu ao inferno do seu primeiro jogo lançado em 2003 até a sua participação em Devil May Cry em 2013. O estúdio sofreu poucas e boas com diversos problemas, principalmente financeiros, que quase faliram o estúdio não uma, mas várias vezes. No final das contas, o que permitiu que o estúdio alcançasse o sucesso foi sem dúvidas a sua resiliência e a proteção dos seus princípios, sempre priorizando a liberdade criativa e a união da equipe, que agora pode ser explorado em todo o seu potencial, já que eles estão junto da Microsoft. A Ninja Theory é uma das principais engrenagens da Xbox Game Studios e com Hellblade 2 sendo uma saga e Project Mara, esperamos ver jogos que deixem todos impressionados, que finalmente causem a reação que queremos expressar desde 2020. Isso sim é nova geração.